Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 16, diz a palavra de Deus. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Até aqui. A igreja pode sentar. Conta-se que uma mãe de família saiu de casa com a intenção de ir ao mercado fazer algumas compras. E quando ela saiu de casa, ela voltou correndo e disse: Filho, corre, vamos depressa apanhar as roupas que eu deixei no varal, porque vai chover. E o filho de imediato correu juntamente com ela para apanhar aquelas roupas. E começaram a apanhar as roupas, algumas delas ainda molhadas. E enquanto estavam apanhando aquelas roupas, o filho olhou para o céu e disse: Mãe, o céu está limpo, o sol está forte, eu acho que não vai chover. Então aquela mulher percebeu que havia pegado óculos escuros e que de fato o céu estava limpo e não ia chover. Então eles começaram a rir e recolocaram as roupas no varal de onde eles haviam tirado. Isso nos faz pensar que muitas vezes a forma como nós vemos as coisas, a forma como nós julgamos as coisas, a forma como nós sentenciamos as coisas, muitas vezes, se pararmos para pensar, o problema não está nas coisas que julgamos, nas pessoas que julgamos, mas está na forma que nós olhamos. Muitas vezes o defeito que nós enxergamos no outro, na realidade está em nós. Muitas vezes nós temos essa dificuldade de ver as coisas de fato como elas são. Nós pintamos o mundo como nós o imaginamos. Nós enxergamos o mundo segundo a nossa ótica, segundo a nossa vontade, segundo as nossas intenções, segundo a nossa personalidade, segundo as nossas ações. Esse texto, ele é um texto belíssimo, que narra um dos eventos mais especiais que fora profetizado ainda pelo profeta Isaías acerca do Senhor Jesus. Uma das maiores profecias proferida para o povo de Israel, uma profecia de esperança, uma profecia de fé. E essa mensagem, esse texto em especial, o versículo 18, onde Jesus faz a citação direta do profeta Isaías, é uma mensagem que deveria levar essas pessoas a vibrar, a se empolgar, a entusiasmar-se diante da mensagem que Jesus trazia. Mas não foi esse o desfecho que a história tomou. Não foi esse o sentimento que aquelas pessoas nutriram dentro de si. Não foi isso que cresceu no coração daquelas pessoas. A Bíblia diz que Jesus voltara para Nazaré, e nós sabemos que Jesus cresceu em Nazaré. E após o seu batismo, Jesus, ele foi morar em Cafarnaum. Mas Jesus voltou para Nazaré para pregar para aquele povo, para anunciar o evangelho, para anunciar a mensagem àquele povo. E quando Jesus retorna para aquele lugar, a Bíblia diz que Jesus, em um dia de sábado, ele vai para a sinagoga. E quando a Bíblia diz que Jesus vai para a sinagoga, diz que ele fez isso conforme o seu costume. Então era costume de Jesus ir à sinagoga. Era costume de Jesus frequentar o culto.
Era costume de Jesus estar na comunhão dos santos, estar na comunhão da comunidade judaica. Com isso, a Bíblia nos ensina a importância e nos ensina que Jesus dava importância à comunhão, que Jesus dava importância ao culto. E há pessoas que menosprezam o culto, há pessoas que relativizam a sua vinda ao culto, há pessoas que dizem que não há necessidade de estar em igreja, que não há necessidade de estar em todos os cultos, que não há necessidade de cultuar a Deus. Eu posso servir a Deus onde eu estou, eu posso cultuar a Deus onde eu estou conectado com Deus individualmente. Mas a Bíblia nos mostra que não era isso que passava na mente de Jesus, não era essa a forma que Jesus pensava, não era essa a forma que Jesus se relacionava com Deus. É verdade que Jesus muitas vezes tinha o seu momento íntimo com Deus, é verdade que Jesus muitas vezes buscava estar a sós com Deus, mas costumeiramente, conforme diz o texto, Jesus estava na sinagoga para cultuar a Deus. E por que Jesus estava na sinagoga e por que é importante estar na sinagoga? Porque o evento que ocorria na sinagoga, o culto que ocorria na sinagoga, conectava o passado ao presente. Na sinagoga, aquelas pessoas ouviam a palavra. Na sinagoga, aquelas pessoas se relacionavam com Deus, tinham contato com Deus. Na sinagoga, naqueles cultos, aquelas pessoas tinham a mensagem lida para eles, e quando a mensagem era lida para eles, era renovada a esperança, era renovada a fé. Por quê? Porque lhes vinha à mente as profecias, lhes vinha à mente as promessas de Deus. E nós, quando cultuamos, quando nos voltamos para Deus, na comunidade da igreja, nós também temos a nossa fé renovada, nós temos a nossa esperança renovada, nós encontramos com Deus com mais intensidade, porque se aquelas pessoas buscassem a Deus, elas seriam como uma chama, mas se elas buscassem a Deus na coletividade, elas seriam como um incêndio. E a Bíblia Sagrada nos diz que o Espírito Santo de Deus habita na igreja. Então, se nós queremos sentir a presença de Deus de forma intensa, se nós queremos sentir sobre nós o fogo, o ardor do Espírito Santo, nós sentiremos com mais intensidade ao estarmos na comunhão com a igreja. Nós, quando vimos a igreja, nós não vimos simplesmente para nos lembrar das coisas passadas, das promessas passadas, mas nós vimos para nos lembrar da promessa que nos foi feita e que nos aguarda lá na frente. Nós vimos para ter a nossa fé renovada, para nos fortalecer, para nos reanimar, para recarregar as nossas forças, para recarregar as nossas energias, para podermos ter força suficiente para caminhar numa estrada que muitas vezes é tão dura, tão árdua, tão difícil, tão cansativa, tão frustrante, tão desanimadora. Uma caminhada que não é fácil, porque nada que é bom é fácil. Nada que vale a pena é fácil. Tudo que é bom dá trabalho, tudo que é bom é difícil, tudo que é bom custa. Por isso nós nos dispomos a estar aqui. Por isso nós vencemos as lutas, nós vencemos os desafios, nós vencemos a opressão, nós vencemos os nossos limites para estar aqui, porque nós sabemos, é difícil caminhar, porém pior será parar. É difícil caminhar, mas o resultado disso valerá a pena. Nós temos absoluta certeza que valerá a pena. Quando Jesus chega naquele lugar, Jesus chega para pregar o Evangelho. Jesus chega com a mesma mensagem proferida por ele, e está registrada em Marcos capítulo 1, versículo 15. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A mensagem de Jesus é essa para aquelas pessoas. A mensagem de arrependimento, a mensagem de transformação, a mensagem de renovo, a mensagem de uma vida nova, de uma vida restaurada. Essa é a mensagem de Jesus para aquelas pessoas. Só que a sequência do texto nos mostra que Jesus, ele foi rejeitado por aqueles de Nazaré. Uma coisa que muitas vezes nos foge do campo de visão é que essa é a segunda vez que Jesus é rejeitado em Nazaré.
Jesus já havia sido rejeitado uma vez e está registrado em Marcos capítulo 6, por exemplo, e também em Mateus capítulo de número 13, mas Jesus é rejeitado pela segunda vez. Observe que Jesus foi para Nazaré a primeira vez e pregou. Jesus foi para Nazaré com o intuito de fazer em Nazaré as mesmas coisas que ele fazia nas demais cidades, nas demais localidades, nas demais aldeias. Jesus foi para Nazaré para fazer os mesmos milagres e pregar a mesma mensagem que ele pregava em Cafarnaum, para fazer o mesmo que ele fez em Betânia. Só que quando Jesus chega lá com essa mensagem, Jesus é rejeitado. Jesus é rejeitado pelos seus. Jesus foi rejeitado pelos seus. E Jesus insistiu. Jesus voltou lá a segunda vez. E dessa vez Jesus vai pregar na sinagoga. E mais uma vez, Jesus é rejeitado. Jesus é rejeitado na sinagoga. Então o grande problema não é Jesus ser rejeitado lá. O grande problema é Jesus ser rejeitado aqui. Foi na sinagoga que ele foi rejeitado. Foi pelos seus que ele foi rejeitado. Foi por aqueles que o seguiam, por aqueles que o acompanharam, por aqueles que o conheciam, desde a sua infância. Foram esses que o rejeitaram. E a pergunta que se faz é: será que Jesus continua sendo rejeitado pelos seus? Uma pergunta dessas feita friamente, você vai responder de bate-pronto, de imediato: não! Nós não rejeitamos Jesus. Não, nós amamos Jesus, nós aceitamos Jesus, nós recebemos Jesus. Se essa pergunta for feita na superficialidade, talvez seja essa a sua resposta, mas se você parar para pensar, será que realmente é dessa forma? Sabe por que Jesus foi rejeitado por aquelas pessoas? Porque Jesus é verdadeiro. Sabe por que Jesus foi rejeitado por aquelas pessoas? Porque Jesus falava a verdade. E as pessoas aceitam, as pessoas recebem, as pessoas acolhem, as pessoas abraçam, até quando lhes convém, até quando lhes agrada. A partir do momento que não lhes convém mais, a partir do momento que não lhes agrada mais, as pessoas rejeitam. E entre os discípulos de Jesus, entre os seguidores de Jesus, não é diferente. Se nós pararmos para pensar sobre nossa vida, sobre nós mesmos, nós perceberemos que entre nós não é diferente. Nós aceitamos Jesus quando Ele vem com aquela mensagem mansa, com aquela mensagem tranquila: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quando Ele vem a nós com a mensagem: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Tudo isso é bom, tudo isso é agradável, tudo isso é doce aos nossos ouvidos, tudo isso é receptivo, até o ímpio recebe. Essa mensagem até o ímpio recebe, todos recebem. Mas será que quando ele vem falar a verdade, será que a sua mensagem é tão receptível assim? Será que nós somos tão receptíveis assim a ele? Ou será que, a exemplo dessas pessoas, nós o rejeitamos também? Jesus estava no culto e é interessante o que acontece, porque Jesus, ele não é da tribo sacerdotal. A tribo sacerdotal era a tribo de Levi. Jesus é da tribo de Judá. Jesus não é um oficial da igreja, ou seja, da sinagoga. Jesus não é um oficial da religião. Jesus não teve o mesmo treinamento que as pessoas que participavam do culto, das pessoas que ministravam o culto, tiveram. Mas o culto judaico, ele funcionava mais ou menos assim, na sinagoga funcionava mais ou menos assim. Eles abriam a reunião, abriam o culto, e algumas pessoas recebiam a oportunidade para ler trechos da lei. Geralmente 7 pessoas recebiam oportunidades, e essas pessoas liam trechos diferentes da lei. Eles rezavam o Shema, Deuteronômio 6,4, e depois
uma pessoa era escolhida para ler um trecho dos profetas. E essa pessoa que lia o trecho dos profetas era a mesma pessoa que iria ministrar. Então, Jesus se levanta, e poderia ser qualquer outro, e vai até a frente. O auxiliar lhe traz, diz o texto, livro do profeta Isaías. Ou seja, Jesus então estava com a incumbência de pregar a mensagem naquele culto. Então, aquele que ia pregar, ficava de pé, recebia o livro, e na realidade o livro não era um códex. O que é um códex? Um códex é um livro à semelhança desse aqui. Não era um códex, era um rolo. Então, na realidade, Jesus não recebeu um livro em formato de livro. Jesus recebeu um rolo, o livro do profeta Isaías, como um rolo. Jesus pega das mãos do auxiliar e vai desenrolando, e Jesus chega no capítulo 61, que, eu acho que todos sabem, também não existia capítulo 61. Não existia essa divisão em capítulos e versículos. Essa divisão começa a ser feita no século 13, depois de Cristo. Então Jesus desenrola o rolo, e Jesus acha o trecho que hoje na nossa Bíblia está registrado em Isaías 61, versículo 1 e versículo 2. E Jesus começa a ler aquele texto. Aquele texto é ousado, aquele texto é forte, aquele texto é impactante. E as pessoas, quando começam a ouvir a mensagem de Jesus, a leitura de Jesus, começam a ficar antenados para ver o que Jesus vai falar. Jesus então lê, pega o livro, o rolo, devolve ao auxiliar e vai se sentar, porque era assim que funcionava. A pessoa lia de pé, se sentava e começava a ministrar sobre aquilo que ele havia lido. Jesus se senta, e quando Jesus se senta, todos olham para ele. Por que todos olham para ele? Porque ele ia pregar. Porque era o momento de Jesus pregar. E quando todos estão olhando para ele, ele diz: hoje se cumpriu nos vossos ouvidos esta palavra. Essa é a mensagem de Jesus. Hoje se cumpriu nos vossos ouvidos essa palavra. Jesus não falou mais nada. E o que é que Jesus nos ensina com isso? Que Ele é a palavra, que Ele é o cumprimento da palavra, que Ele é a chave interpretativa da palavra, que a mensagem fala dEle, que o Evangelho fala dEle, que os profetas falaram dEle, que tudo gira em torno dEle. Então, quando você vem para ouvir a palavra, não espere ouvir uma mensagem que vai massagear o seu ego. Não espere ouvir que você é bom, que você é maravilhoso, que você é um super-herói, que você vai vencer, que você vai crescer, que você vai conquistar. Você precisa ouvir sobre Ele, porque é sobre Ele que a Escritura trata. Está escrito, João 5 e versículo 39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A mensagem fala dele, e ele diz: querem saber o que significa isso? Olhem para mim. Querem saber o que está reservado para vocês? Olhem para mim. Querem receber o que está prometido para vocês? Olhem para mim. Profeta Isaías 45, versículo 22, olhai para mim e sede salvos. Ele diz, essa mensagem trata sobre mim. Se cumpriu diante dos vossos ouvidos, ou se cumpriu aos vossos ouvidos, essa mensagem. Se cumpriu diante dos olhos daquelas pessoas, o cumprimento real e cabal daquela mensagem. Uma mensagem de 740 anos estava se cumprindo diante dos ouvidos e dos olhos daquelas pessoas. E qual foi a reação delas? Vibraram, glorificaram a Deus, exaltaram o nome do Senhor. Não! Eles rejeitaram Jesus. Eles rejeitaram a mensagem de Jesus. Eles rejeitaram a palavra de Jesus. Será que nós muitas vezes não estamos fazendo exatamente a mesma coisa? Tantas vezes enaltecemos a palavra. Todos nós que pregamos, todos nós que temos a oportunidade, todos nós que falamos,
Nós exaltamos, enaltecemos a palavra, mas não queremos que ela se cumpra na nossa vida. Nós dizemos que ela é boa, nós dizemos que ela é agradável, nós dizemos que ela é maravilhosa, mas quando ela aponta para nós dizemos: não, comigo não. Para se cumprir na minha vida, não, só se for bênção. Só se for coisa boa. Mas se for a palavra na íntegra, na minha vida, não. Mas qual é a mensagem? A mensagem é liberdade aos cativos, cura aos coxos, visão aos cegos. A mensagem é essa. Só que há coxos que não querem ser curados, não querem andar. Há cegos que não querem enxergar. Há cativos que não querem ser libertos. Por isso, a mensagem é boa, a palavra é boa, desde que se cumpra na vida do outro. Na minha, não. Porque eu não quero isso na minha vida. Então, se nós pararmos para pensar, de fato e de verdade, nós vamos perceber que, embora digamos que o aceitamos, embora digamos que Ele é o Rei, é o Senhor da nossa vida, na verdade, na prática mesmo, nós o rejeitamos, da mesma forma que aquelas pessoas rejeitaram. A palavra pode se cumprir na vida de outro, na minha, não. Na minha, eu não quero. Muitos dos seus ensinamentos, todas as mensagens, todas as pregações que Jesus trouxe, traziam àquelas pessoas muito mais do que esperança, muito mais do que fé, traziam desafio. E nós não queremos ser desafiados, porque muitas vezes estamos acomodados. Está bom do jeito que está. E a mensagem do Evangelho sempre vai nos confrontar. Quando o Evangelho deixar de nos confrontar, ele deixou de ser Evangelho. A mensagem não é mais de Deus, a palavra não é mais de Deus. Mas por que Jesus chega naquela sinagoga com essa ousadia, com essa intrepidez, com essa autoridade para pregar? Porque ele disse que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Então ele tinha autoridade para pregar porque o Espírito estava sobre ele. Mas se nós olharmos as mensagens de Jesus, se nós olharmos os ensinamentos de Jesus, nós vamos perceber uma coisa interessante. Jesus sempre ensinou com exemplos práticos, com coisas comuns, com coisas do cotidiano. As parábolas de Jesus são parábolas muito simples. Eram parábolas relacionadas ao campo, relacionadas às atividades da casa. Eram parábolas muito simples. E se Jesus falava e ensinava através de parábolas tão simples, Jesus estava falando daquilo que ele viveu. Muitos dos ensinamentos de Jesus proferia baseado naquilo que ele trazia na memória das coisas que ele viveu em Nazaré. Então ele está falando para aquelas pessoas de coisas que ele viveu, de coisas que ele viu na sua infância. Ou seja, Jesus está agora pregando lá por dois motivos. Primeiro, ele foi ungido pelo Espírito Santo para fazê-lo. E todos nós fomos ungidos pelo Espírito Santo para fazer isso. 1 de João, capítulo 2, versículo 20. Vós tendes a unção do Santo. Vocês têm a unção do Santo. A unção está sobre vocês. Mas o segundo motivo pelo qual Jesus vai pregar com toda a autoridade como ele fez, é que Jesus tem bagagem. Jesus ensina daquilo que ele viu. Jesus ensina daquilo que ele viveu. Jesus ensina daquilo que ele construiu. E a pergunta que eu faço para você é: e você? O que você tem construído? Ao tomar o microfone nas mãos para pregar, o que você tem construído para pregar? Ao se posicionar como servo de Cristo, para ser referência para outras pessoas, o que você tem a ensinar? O que você tem a transmitir? Então, duas coisas. O que você tem construído ao longo do tempo para ter, como Jesus tinha, essa autoridade, essa intrepidez e essa capacidade? E a segunda coisa, de que maneira isso vai influenciar na vida de outras pessoas? De que maneira aquilo que você exala
vai beneficiar, vai abençoar a vida de outras pessoas. A sua vida deve ser uma fonte de bênçãos. Lembre-se da profecia, da promessa que Deus fez para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então você tem que ser uma referência, tem que ser uma fonte de bênçãos. E eu pergunto, o que você tem construído? E aquilo que você tem construído é benéfico? Pode ser bom? Pode abençoar vidas? De que forma isso pode abençoar vidas? Jesus não chegou lá por acaso. Jesus não chegou lá sem razão. Jesus não chegou lá sem motivos. Jesus construiu a sua estrada. Jesus construiu a sua história. Jesus construiu um legado. O que você tem construído? O que você tem construído? Com essa mensagem, aquelas pessoas rejeitam Jesus. E Jesus nos ensina outra lição importantíssima. Até nos lugares onde Jesus foi rejeitado, até nos lugares onde Jesus viveu as piores experiências da sua vida, até esses lugares foram importantes para ele. Nazaré foi importante na vida de Jesus, mesmo com a rejeição, mesmo com, a Bíblia diz, no final do texto, que essas pessoas quiseram matar Jesus. Mesmo com isso, aquele lugar foi importante para Jesus. Aquele lugar não foi desprezado por Jesus. Sabe o que é que Deus está falando para você? Que às vezes nós desprezamos o lugar da dor. Nós desprezamos o lugar do sofrimento. E o lugar não se refere necessariamente a um lugar geográfico, a um espaço físico. Às vezes o lugar da dor se refere a um período de tempo. Às vezes o lugar da provação se refere a um período de tempo. E nós desprezamos. E nós não conseguimos extrair desse ambiente, desse lugar, as lições que esse lugar tem a nos ensinar. Mas até esses lugares são benéficos à nossa vida. E vou dizer para você, talvez as maiores lições e as melhores lições da nossa vida, nós aprendemos nesse lugar, nos piores lugares onde nós frequentamos. Mais uma vez, até pode ser um lugar geográfico, um lugar físico, mas na maioria das vezes é um período de tempo, é uma fase da sua vida. É ali onde você vai tirar as maiores lições e as lições mais importantes da sua vida. Então não despreze o tempo da dor, porque o tempo da dor te ensina coisas que você vai levar para o resto da sua vida e que vão fazer toda a diferença na sua vida. E quando eu digo não despreze, eu estou dizendo não amaldiçoe, não reclame. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é doloroso. Eu sei que é árduo. Eu sei que ninguém gosta de sofrer. Eu sei que ninguém gosta da dor, porque eu não gosto. Mas não despreze. Saiba que é importante e talvez seja o tempo mais importante da sua vida. As maiores vitórias de Jesus, Jesus desfrutou nos momentos mais difíceis da sua caminhada. Se você quer obter vitórias, as maiores delas, pode ter certeza que só virão através de muita dor, muita luta, muito sofrimento. Foi assim na vida de Jesus. Na nossa vida não será diferente. Na nossa vida será exatamente igual. A mensagem de Jesus é que, diante de todas essas situações e circunstâncias, nós devemos olhar para Ele. Por quê? Porque Ele é o Logos vivo de Deus. Porque Ele é a palavra de Deus. E sendo Ele a palavra de Deus, Ele é aquela palavra que fere, mas Ele também é aquela palavra que cura. Ele é aquela palavra que julga, mas Ele também é aquela palavra que absolve. Ele é aquela palavra que acusa, mas Ele também é aquela palavra que defende. Olhe para Ele. Olhe para Ele, porque essa palavra fala dEle. Essa palavra se refere a Ele. Quando a mensagem não agrada, vamos matar o mensageiro. Quando a mensagem não agrada, vamos destruir o mensageiro. É muito mais fácil
eu apontar, julgar, matar, destruir, descredibilizar o mensageiro, do que eu aceitar a mensagem, do que eu me consertar com a mensagem. Isso é o que nós mais vemos. As pessoas descredibilizam o mensageiro por causa da sua mensagem, esquecendo-se que a mensagem não é dele. A mensagem não é do mensageiro, a mensagem é daquele que é a palavra. Mas é mais fácil atacar o mensageiro. Você já ouviu falar na falácia do espantalho, né? A falácia do espantalho é quando, em um debate, uma pessoa não tem como contra-argumentar contra o seu debatedor, então ele cria um espantalho e começa a bater nesse espantalho. Muitas vezes as pessoas fazem isso, e fazem do mensageiro o espantalho para bater, para desviar o foco da mensagem, porque a mensagem não agrada, porque a mensagem confronta, porque a mensagem julga, porque a mensagem acusa. Mas acredite, não é o seu julgamento que vai tirar a autoridade do mensageiro, porque a mensagem não é dele, a mensagem é daquele que o enviou. E como Jesus disse, nós, enquanto mensageiros, podemos dizer: não viemos aqui fazer a nossa própria vontade, mas a vontade daquele que nos enviou. E aquele que se levanta contra a mensagem, e eu digo, se levanta contra a mensagem, porque se levantar contra o mensageiro é se levantar contra a mensagem, está se levantando contra o próprio Deus, porque Ele é o Logos, Ele é a própria palavra. Às vezes até pode funcionar. Às vezes a reação das pessoas pode até intimidar o mensageiro. Mas sabe o que o texto diz sobre Jesus? Eles estão conduzindo Jesus para lançar Jesus de um precipício, eles querem matar Jesus. Mas sabe o que o texto diz? Jesus saiu caminhando no meio deles. Aquelas pessoas querem matar Jesus, Jesus ergue a cabeça e sai no meio deles. Ou seja, Jesus não se deixou limitar nem vencer pelas circunstâncias. Jesus demonstrou que as circunstâncias não mudam quem Ele é. Jesus demonstrou que as circunstâncias, que a oposição, não o fazem voltar atrás na sua mensagem. Jesus ergueu a sua cabeça com toda a autoridade, a mesma autoridade com a que ele tinha pregado lá dentro da sinagoga, e saiu no meio deles, e ninguém teve condições de tocar a mão nele. Jesus não deixou de ser quem Ele é, porque a sua mensagem não foi recebida. O mensageiro nunca vai deixar de ser quem ele é, porque a sua mensagem não foi recebida. E mais uma vez, se Jesus nunca deixou de ser quem Ele é, porque a sua mensagem não foi recebida, então não adianta você recusar, não adianta você rejeitar a mensagem. Jesus não deixa de ser quem Ele é. E a sua mensagem não deixa de ser verdadeira. E a sua palavra não deixará de se cumprir, só porque você não recebeu, só porque você não aceitou. Jesus diz: hoje a Escritura se cumpriu nos vossos ouvidos. E eu pergunto, será que é possível a mensagem se cumprir na sua vida hoje? Será que é possível a mensagem que você está ouvindo se cumprir na sua vida? Será que é possível você acolher, você receber essa mensagem? Será que é possível você viver essa mensagem? Será que é possível você praticar essa mensagem? Jesus disse que se cumpriu diante daquelas pessoas, e oxalá que essa mensagem se cumpra na sua vida também. Oxalá que essa mensagem seja aplicada na sua vida também. Algumas coisas na Bíblia, algumas reações nas pessoas que nós não entendemos. Porque qual é a mensagem de Jesus? A mensagem é: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados do coração, apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor.
O que tem de ruim nessa mensagem? Qual é o problema dessa mensagem? O que Jesus falou de tão ofensivo nessa mensagem? Pelo contrário, essa mensagem fala de fé, essa mensagem fala de esperança, essa mensagem fala do amor de Deus, essa mensagem fala da misericórdia de Deus, essa mensagem fala da compaixão de Deus. Por que essas pessoas rejeitaram? Por que recusaram a mensagem de Jesus? O que é que tem de tão ruim nessa mensagem? Sabe o que é que tem de ruim? O que tem de ruim não é na mensagem. O que tem de ruim é nas pessoas. Elas não entenderam o propósito. E as pessoas se indignam com a mensagem porque elas não entendem o propósito. Ainda que a mensagem muitas vezes seja dura, nós só achamos ruim, nós só rejeitamos quando nós não entendemos o propósito. O profeta Oséias nos diz no capítulo 6, versículo 1, que o Senhor faz a ferida e o Senhor cura. Então muitas vezes o Senhor bate, muitas vezes o Senhor açoita, muitas vezes o Senhor repreende, e quando Ele faz isso é para curar, quando Ele faz isso é para restaurar. Mas se nós não entendemos o propósito pelo qual o Senhor está fazendo o que está fazendo, nós vamos rejeitar a mensagem, nós vamos nos indignar com a mensagem, nós vamos recusar a mensagem, como essas pessoas fizeram. E não entendemos, se Ele está me corrigindo, a intenção dEle é me dar libertação. Se Ele está me batendo, a intenção dEle é abrir os meus olhos. E você continua coxo, aleijado, cego, oprimido, preso, porque você não entende o propósito. Você não entende o poder que a palavra tem de dar vista, de libertar, de curar, de transformar, porque na verdade você não quer. Você não quer mudar, você não quer enxergar, você não quer ser transformado, você não quer liberdade. Por isso você rejeita, porque você não atenta para o propósito. Então todas as mensagens dele, o cerne da mensagem, o centro da mensagem é esse. Ele quer fazer isso. Ele quer que você tenha uma vida nova, Ele quer que você tenha uma vida diferente. E todas as mensagens, seja lá no qual tom for a mensagem, seja lá com que intensidade for a mensagem, o propósito sempre será esse. E se você atentar para a mensagem, é exatamente isso que vai acontecer na sua vida. Liberdade. Você quer essa liberdade? Visão. Você quer essa visão? Ah, pastor, então agora eu vou enxergar tudo dentro da igreja. Não, Ele quer que você olhe para o céu, meu irmão. Dentro da igreja você já vê muita coisa, já vê coisa demais. Você vê coisas que acontecem e coisas que não acontecem. Não é esse tipo de visão que Ele quer te dar, não. Pelo contrário, nesse ponto Ele quer cegar você. Você está vendo muita coisa que não deve. E muitas coisas que você está vendo não partem daqui, partem daqui. Então Ele quer que você enxergue o céu. Ele quer ampliar a sua visão para as coisas espirituais. Mas você não quer. Você prefere estar vendo a vida do outro. Você prefere estar olhando para a vida do outro. Você prefere estar enxergando a vida do outro. Mas acima de tudo, todo o centro da mensagem é para anunciar o ano aceitável do Senhor. E quando Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, e fala todas essas coisas, no final ele encerra dizendo, e para anunciar o ano aceitável do Senhor, Ele está dizendo, chegou até vocês. O ano aceitável do Senhor chegou até vocês. O cumprimento dessa profecia é esse. O dia do Senhor chegou a vocês. E eu estou dizendo para você que chegou hoje. O dia do Senhor chegou hoje. O ano aceitável do Senhor chegou hoje. O dia aceitável do Senhor chegou hoje. Você consegue aceitar? Ou você vai rejeitar igual aquelas pessoas rejeitaram? Diante de uma mensagem tão poderosa, eles rejeitaram. E você? Como é que você lida com isso? Como é que você reage a essa mensagem? Ele quer você. Ele quer você por inteiro. Ele quer você por inteira. Ele quer te acolher, Ele quer te abraçar. Ele quer te chamar de meu. Ele quer te dar uma nova vida.
Ele quer levar você a um outro nível. E Ele está dizendo, o dia aceitável do Senhor chegou. O dia aceitável do Senhor é hoje. O dia aceitável do Senhor é agora. E diante disso, o que você faz? Você aceita? Você recebe? Ou você rejeita, como essas pessoas fizeram? Essa é uma decisão que você precisa tomar o mais rápido possível. Porque os dias subsequentes da sua vida dependerão dessa decisão. E eu não vou chamar ninguém aqui à frente, mas eu estou falando para você refletir sobre isso. Eu estou falando para você que a sua vida subsequente depende disso. Depende da visão que você vai sair tendo a partir desse dia, a partir desse culto, a partir dessa mensagem. A sua visão, a partir dessa mensagem, determinará a sua vida, determinará a sua trajetória, determinará a sua caminhada. Cabe a você, então, aceitar ou rejeitar o dia aceitável do Senhor, que de fato é hoje. Foi essa palavra que Deus mandou para você, em nome de Jesus.